Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar os estudos científicos, artigos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Mestre Jesus. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, que a Tua luz possa nos orientar, que consigamos absorver as inspirações de mais alto, colocando em prática no nosso dia a dia, para que possamos de fato evoluir, cumprir o objetivo final, sermos melhores. Que assim consigamos também levar a Tua luz aonde formos, que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 16, versículo 27. A cada um segundo as suas ações. Setor pessoal. Para clarear a noção de responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrermos às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. É o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce, que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio material que deita o fruto. É o Senhor Supremo das águas. Entretanto, a fonte é o vaso que descedenta os homens. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança. É a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é a vértebra da escola. É a inspiração do trabalho. Todavia, o operário é o agente da tarefa. É a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das nossas próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Que assim seja. Bem, reflexão muito bonita que Emmanuel nos traz, pensando sobre o trecho que Jesus nos diz, a cada um segundo as suas obras, me faz refletir e rememorar algumas outras reflexões que tivemos, que mostra claramente que no final de tudo é nós, a cada um de nós, a nossa consciência e Deus. Não existe a prestação de contas com o outro fez isso ou deixou de fazer isso, ou fez aquilo e deixou de fazer aquilo. É a nossa consciência, aquela que fala lá no fundo, que muitas vezes nós tentamos silenciar, que é, na verdade, as inspirações superiores de nossa alma eterna, conectada a Deus, nos dizendo o que é correto e o que não é correto, o que podemos, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos fazer, nos orientando para como agirmos perante a vida. Ah, mas eu agi assim porque o outro me inspirou, me magoou, me chateou. Não. Tudo bem, se o outro fez algo errado, a consciência dele vai cobrar dele na hora certa. Cada um de acordo com as suas obras. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, ações e pensamentos. E Emmanuel traz de uma forma brilhante as comparações com a natureza, né? Ele mostra que Deus é a fonte de tudo. Ele é a fonte da força, mas ele coloca e nos dá o sol para emitir energia para a matéria. Ele é a fonte de toda a esperança e de toda a informação, mas nos dá o rio, as fontes, as águas para matarmos as sedes. Ele
é o dono de tudo, mas nos empresta esses bens materiais, as experiências que nós temos nessa vida, seja como professores, estudantes, qualquer profissão que fizermos, para utilizarmos como ferramenta de evolução e crescimento. Ou seja, se nós temos bens materiais ou não temos, se nós estamos passando pelas dificuldades financeiras ou não, se nós temos poder ou não, se nós temos influência ou não, em família ou fora da família, tudo são oportunidades emprestadas para que possamos aprender com elas. E aí, nós responderemos por cada passo. E a natureza, sempre é uma professora, porque Deus opera através de tudo que nos cerca. Então, a lição que a gente pode aprender dessas reflexões é que as nossas atitudes e ações são nossas responsabilidades, mas Deus nos empresta ferramentas, empresta a natureza, empresta o convívio para que tenhamos a chance de aprender e sermos suportados e darmos suporte, ajudando e amparando aqueles que nos cercam e até ajudando e amparando a própria natureza para que com essas ações e atitudes possamos crescer e evoluir. E dentro deste contexto, nós trouxemos um livro lindo que nós estamos refletindo, que é Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos ler um texto cujo título é o seguinte: Serve e encontrarás, ditado por Emmanuel. Examina a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso para assegurá-la. O solo ferido pelo arado é o berço prodigioso da produção. A árvore 1000 vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco alcança o grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem em obras-primas de estatuária quando não vertem do solo a faiscante beleza do material de ourivesaria. Os animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentam-lhes o corpo, sustentando-lhes as existências. A pobreza é um simples apanágio do homem enquanto se refugia desaciçado na furna da ignorância. Somente a alma humana, distanciada do conhecimento superior, assemelha-se a um fantasma de angústia, penúria e lamentação. Se podes observar o patrimônio das bênçãos celestiais no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre ao animal. Seja a tua viagem, por onde passes, um cântico de auxílio e de bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda de elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível de luz que te abençoará com a felicidade inextinguível em plenitude da vida triunfante. Que assim seja. Texto lindo de Emmanuel que vem complementar esse ensinamento que lemos no Evangelho, Emmanuel vem fazer refletir de como na natureza nós temos as pedras que se esforçam e trabalham para poder brilhar e seguir como utilidade e utensílios na nossa vida. Vemos um rio se esforçando as penosas intempéries da natureza e da terra, desviando de pedregulhos para chegar ao mar, um dia se comungando com outras águas. Nós temos na natureza os animais que, mesmo sofrendo tanto, oferecem tantas vezes a sua carne e a sua pele, o seu couro, o seu abrigo, para nós humanos conseguirmos termos mais conforto e mantermos o crescimento corporal. Tantos exemplos de serviço que a natureza nos dá
para a nossa evolução e para servir a um fim, a um propósito, que Emmanuel vem rematando como é imprescindível que nós, seja na pobreza ou seja nas nossas condições, aprendamos a servir e a evoluir. Não importa como. O caminho que tivermos, com poder, sem poder, com riqueza, com pobreza, que consigamos colocar a nossa vida como uma oração em prece para elevação. E Ele nos garante, como Jesus nos ensinou, que no final sempre recolheremos aquilo que plantamos. Sempre vamos ter de volta aquilo que ofertamos ao universo. É uma lei universal de Deus, né? Então, que nós possamos ter essa consciência, esse esforço constante para fazermos o nosso melhor e assim aprendermos a evoluir e seguir em cada passo, né? E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: O Pequeno Benfeitor. Comportamentos pró-sociais promovem felicidade em crianças pequenas de duas culturas. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Frontiers in Psychology, que quer dizer Fronteiras da Psicologia, pela primeira autora, Yuen Song, segundo autor, Martine Broekhuizen, e o último autor, Judith Simon Dubas. Bem, esse artigo científico fez um experimento bem interessante, onde ele pegou várias crianças pequenas e dividiu em grupos e fez testes sociais. E isso ele fez na sociedade oriental e também na China, comparando as culturas para ver se tinha diferença entre culturas. E assim ele fez 3 diferentes tipos de experimentos pró-sociais, onde as crianças doavam algo. Então pegavam um doce ou um brinquedo, alguma coisa, para doar para outra criança e entregar. E aí faziam avaliações validadas já nos estudos científicos do mundo todo de felicidade em crianças. E o que eles perceberam? Em diferentes culturas, seja na cultura chinesa ou na cultura ocidental, as crianças, quando têm atitudes de doação, de entregar algo ao próximo, elas se sentem felizes e realizadas. Então, a bondade, ela traz bem-estar, reconforto, alegria e felicidade desde a infância. Lembrando que Jesus já nos ensinava, né? Possamos nos inspirar na pureza da criança, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque a elas pertence o reino dos céus, o reino de Deus. O que isso quer dizer? Aquela pureza que as almas trazem e ainda guardam durante a infância, ela é necessária de ser aprendida pela alma adulta, também evoluída, né? Em cada oportunidade de vida, de encarnação, de tempos, que nós possamos aprender essa pureza. E essa pureza, para a conquista dessa paz e desse equilíbrio, depende de aprendermos a doar, a dar, a entregar, a compartilhar. E o estudo mostra que muito mais do que receber alguma coisa, né, material, ou até receber algo não material, que também traz satisfações, mas a satisfação de doar, de ajudar o próximo, ela desde a infância é insuperável. Ela nos traz uma felicidade muito maior. E como o autor conclui, que isso é mais uma evidência de que o bem-estar e o benefício de doar, de entregar, de fazer o bem, vem de uma evolução da humanidade, né? O ser humano evoluiu aprendendo e para aprender que auxiliar e doar faz parte de algo muito bom e necessário para ele. Por isso, independente da cultura, o fazer o bem, o doar-se, o auxiliar e o entregar sempre trazem resultados positivos. Então, vamos à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esses ensinamentos benditos. Que saibamos fazer a nossa parte, Senhor. Que saibamos aprender a doar cada vez mais do nosso tempo, do pouco que tivermos materialmente, mas acima de tudo, do nosso ouvido, da nossa alma, da nossa atenção, para que o mundo seja cada vez
um pouco melhor e que saibamos refletir a Tua luz aonde formos para essa regeneração tão necessária. Que assim seja. Gratidão a todos vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.